Você sendo filha do Silvio Santos, as pessoas devem ter várias, sei lá, viagens sobre o que é ser filha do Silvio Santos. Eu queria que você contasse a parte boa ou se existe alguma parte ruim de ser filha de algum tão famoso e tão importante no Brasil. Aí que entra, Guru, são duas pessoas diferentes. É o Cenoura Bravanel, pai, empresário, avô, o Cenoura Bravanel dentro de casa. E fora de casa, que é do portão para dentro do SBT, é o artista que todo mundo conhece. Então eu tive, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar com o Silvio Santos e ao mesmo tempo ser filha do Cenoura Bravanel. Então isso sempre foi muito, muito bem explicadinho pra gente, assim, sabe? Tanto que eu e minhas irmãs, a gente estudou em colégio americano. E pros americanos não existe essa coisa de ser artista. Eles valorizam o profissional e a profissão de cada um. Mas não tem essa coisa que nem o brasileiro tem, né? De valorizar o artista. O artista é diferente. O artista é um suprassumo, não. Então a gente foi criada nessa filosofia também, sabe? Nosso pai, a profissão do nosso pai era Silvio Santos, era artista. Mas não diferenciava, não tinha diferença do produtor dele, do diretor dele. Não tinha diferença de como ele mesmo fala. A diferença da minha profissão para um gari é que é a minha vista. Eu tenho uma televisão para me mostrar. O gari não, o gari tá ali trabalhando, tá ali varrendo rua, então fazendo a profissão dele. Então todas as profissões sempre foram valorizadas e é a mesma coisa que ele ensinou isso pra gente. Não importa a profissão que eu tenha. Eu sou o Silvio Santos artista, tenho lá a minha profissão e aqui eu sou o pai de vocês. Então a gente levava a bronca do Cenoura Bravanel, assim como muitas vezes eu levei bronca do Cenoura Bravanel sendo o Silvio Santos. Até que um dia eu cheguei para ele e falei, olha, a gente vai ter que dividir essas duas pessoas aí. Então, do portão para dentro você vai ser o Silvio Santos e eu vou ser a sua diretora e eu vou te respeitar como o meu patrão. E da porta para fora o meu pai. Porque isso começou a bagunçar muito a nossa vida, a minha cabeça principalmente. Então ele era duas, realmente ele sabia separar essas duas pessoas assim, sabe? Do Silvio Santos pro Cenoura Bravanel. Então eu fui aprendendo também isso, assim, sabe? De ter o meu pai artista e ser artista. Eu vivi minha vida inteira com um artista. Nossa vida sempre teve muito artista no meio, desde pequenininha. Em casa eu frequentava o Roberto Carlos, a Vanusa, o Pelé, eram os amigos do meu pai. E, ao mesmo tempo, a nossa família, sabe? Nossa famíliazinha ali, normal, né? Tio, tia, vovó, a gente tinha essa coisa de família também. Então, foi tudo muito, muito bem dividido na cabeça da gente. É que o que as pessoas devem imaginar é que, pelo fato de ele ser conhecidamente rico e bem-sucedido, que você ia ter uma vida muito fácil. Não tive. Graças a Deus não tive, eu só agradeço por isso. Eu tive uma vida muito pé no chão. Meu pai me ensinou para ser uma pessoa pé no chão, sabe? Para ser uma pessoa que... Eu nunca tive, assim, eu estudei num ótimo colégio, morei muito bem, sempre viajei, sempre tive oportunidades, mas assim, aquela coisa, você vai ser rica um dia, você ainda não é rica. Sabe? Então ele me educou a mim e as minhas irmãs para termos vidas de pessoas normais do convívio que a gente tinha, sabe? Então a gente não ganhava desde pequenininha celular, bolsas caríssimas, a gente não era aquela coisa, nós tivemos sempre aquela educação de pessoas normais, meninas normais, pés no chão, sabe? Nós tivemos infância e adolescência de meninas normais, assim, bons colégios, bons relacionamentos, mas de meninas normais, não aquela coisa de, sabe, já seu primeiro carro, quando você fizer 18, seu primeiro carro vai ser uma Porsche. Não, você vai ter que passar no vestibular para ganhar seu primeiro carro e vai ser um carro suado, tanto que meu primeiro carro foi uma Paraty usada, entendeu? Então eu era assim, uma menina normal, de pessoa normal. Fui para uma faculdade de pessoas normais, tive educação de pessoa normal, tive relacionamento com pessoas normais. Então eu fui educada para ser uma pessoa normal dentro de uma família rica. E se você chegasse assim, eu acho que deve ter ocorrido uma vez, não é possível que você fale, ah, pai, pelo amor de Deus, um carrinho assim, eu ia falar isso, não dá? Não tinha essa com ele. Quando eu era adolescente, a minha mesada vinha dos trabalhos que eu fazia. Então eu tinha que organizar os livros dele, eu tinha que deixar as fitas organizadas. Naquela época era fita VHS, né? Pra gente, filmes eram VHS, os blockbusters da vida. Eu tinha que lavar carro. Então com 13, 14 anos, 12 anos, eu lavava os carros de casa. Então eu trabalhava por hora
como é o sistema americano. Ele gosta muito dos Estados Unidos. Então era como era o sistema americano. Então eu ganhava por hora. Então se eu trabalhasse 6 horas, o meu salário era, vamos supor, $8. Então eu multiplicava e dava $48 por dia, ou por trabalho que eu fazia, enfim. Então eu fui educada muito nisso também, de organização, de fazer para ganhar, de fazer por merecimento, sabe? Nunca foi de mão beijada, nada. Mesmo quando eu comecei a trabalhar com ele, tá aqui, você vai trabalhar com essa pessoa, com esse diretor, nesse programa, se vira, sabe? Nunca chegou e falou assim, vem cá, filhinha, o seu trabalho vai ser... Nunca tive regalias, comecei por baixo, graças a Deus, foi tudo muito, muito bem estudado, assim, pra mim, sabe? Muito bem programado pra mim, assim, sabe? Você vai galgar o seu caminho até você chegar aonde você quer chegar. Legal. Muita gente aqui no chat está querendo saber mais detalhes da história da adoção. Eu sei que você falou bastante sobre isso. Sim. Mas como tem muita gente nova que está aqui, se você quiser contar um pouco sobre como foi esse processo, como foi para você o significado disso hoje, né? Quando você olha para o seu passado. Porque aqui a gente fala muito dessa sincronicidade da vida. Sim. Né? Que seriam aqueles eventos que são únicos, que são inimagináveis. Mas aí depois, quando o tempo passa, você percebe que todos eles tinham uma relação, tinham um porquê acontecer, né, na nossa vida. Eu queria que você falasse um pouco disso, então. Eu tenho uma tia, eu não conhecia essa minha tia porque ela morreu com 4 anos. É uma coisa assim, que minha avó me contou isso uma vez. Que ela perguntou pro Chico Xavier, era muito amigo da minha avó, eram amicíssimos, assim, do Chico frequentar a minha casa, e minha avó ir muito para Uberaba, e minha mãe, aquela coisa da parte espiritual da vida delas, tá? E um dia minha avó resolveu perguntar da filha dela, que era a irmã mais velha da minha mãe. E ela tinha morrido com a cabeça prensada numa porteira, que ela estava brincando com um amiguinho numa fazenda. E aí o amiguinho, acho que fechou a porteira, não sei se foi por maldade, eu não sei realmente em detalhes, como minha avó me contou, era pequena. E aí o Chico falou assim, ela está ali. E quem estava sentada naquela sala era eu. Eu estava brincando na sala. E o Chico apontou para mim, ela falou, ela está ali. Minha avó falou, ali aonde? Ele falou, a sua neta é a encarnação da sua filha. E minha avó fala que quando eu era pequena, eu chamava minha avó de mãe e a minha mãe de mãe Cidinha. Então, não sei... Não sei como... Peraí, vamos recapitular. Como eu vim parar ali... Você é a reencarnação da irmã da sua mãe. Eu sou que seria essa tia? Que seria minha tia. Porque minha tia morreu com 4 aninhos de idade. E aí minha avó queria saber, né? Minha avó recebia psicografias do meu avô, das irmãs dela, dos irmãos dela, tudo. E um dia minha avó resolveu perguntar pro Chico. Chico, como é que tá minha filha? Eu queria notícias de minha filha, ela já tá bem, ela já aceitou tudo. Ele falou, não, sua filha tá ali. E apontou pra mim. Eu devia ter 3 aninhos, 2 aninhos, enfim, eu era pequena, eu era praticamente um bebezinho, assim, uma menina muito pequenininha. E minha avó falou, mas ali aonde? Aí, novamente, o Chico apontou pra mim e falou, a sua filha tá encarnada na sua neta. E eu, desde pequenininha, eu chamava a minha avó de mãe, e a minha mãe, não era minha mãe biológica, eu chamava a minha mãe de mãe Cidinha. Eu não chamava a minha irmã, de irmã não, eu chamava a minha mãe de mãe Cidinha e a minha avó de mãe. Eu não chamava minha avó de vó. Desde pequenininha, então eu chamava minha avó, que seria supostamente minha mãe em outra vida, eu chamava a minha avó de mãe. Então, tá aí como eu cheguei nessa história toda, assim, porque eu realmente cheguei com 3 dias de vida, 72 horas. Minha mãe me teve, minha mãe biológica me teve, não a conheço, tenho muita gratidão por ela, porque ela tinha dois momentos na vida dela, me ter e me tirar. Ela me teve. Então, eu tenho muita gratidão pela minha mãe, sabe? Minha mãe biológica, não sei quem é. E aí eu cheguei com 3 dias de vida. Ela saiu por uma porta, eu saí por outra no colo do meu pai, num coeiro. Não sei se vocês sabem o que é coeiro. Enroladinho. A gente chegava toda enrolada, só com a carinha de fora, assim. Com 3 dias de vida, eu cheguei na família do meu pai. E foi essa a minha história, assim. Eu sou muito grata. Eu acho que essa coisa de adoção é como você falou. A gente não sabe os motivos, a gente não sabe como funciona, né? Esse elo todo, como a gente chega ali. Mas eu cheguei.